É Valmir Ferreira Batu. Isto mesmo. É isso mesmo, né? Valmir, você é parente, tem alguma ligação com o Roberto Bertoldo ou o Luiz Carlos Marques? Nenhuma. Amigo íntimo, inimigo, nada? Não, nada. Então, como testemunha... Vou contraditar a testemunha. Pois não, doutor? O senhor Valmir Batu, preteritamente, como investigador, ele foi contratado pela família da vítima e pela vítima para lhes prestar serviços profissionais, muitos dos quais hoje ainda abrangidos pelo sigilo profissional. No transcorrer da prestação de serviços, tendo acontecido uma desavença entre as partes e tendo sido procurado para apresentar um relatório escrito a respeito das suas atividades para a vítima e para a sua família, o relatório não foi entregue pelo senhor Batu, o qual depois tomou a iniciativa de, inclusive, notificar a família da vítima e a vítima, dando-lhes um prazo para que pagamento que teria sido ajustado fosse pago, sob pena de os levar para a justiça. Diante desse quadro, a vítima e a família da vítima contranotificou o senhor Batu, o qual, por essas razões, hoje não teria condições de prestar o compromisso legal de dizer a verdade. É a contradita. Valmir, qual que é a tua ligação com o Sérgio Costa, família dele? O doutor Sérgio Costa... Que o doutor Rolf. Sim, o doutor Sérgio Costa foi meu cliente. E o doutor Rolf foi contratado por indicação minha na ocasião. Certo, mas ele foi teu cliente, mas como que terminou essa relação entre você e ele, de cliente, profissional, cliente? Essa relação nossa ficou melindrada em função do que o doutor Sérgio começou a exigir trabalhos e ações ilegais sobre o desafeto dele na ocasião, e diante da minha negativa de realizar alguns atos realmente ilegais, bastante complicados, então nós nos melindramos e então concluí o relatório de acordo com aquilo que foi levantado na ocasião e foi colocado à disposição um relatório. Porém, um relatório só se entrega mediante o pagamento dos honorários finais. Certo. Porque ele havia pago 50% dos honorários e teria que, quanto à entrega do relatório, pagar o restante. Quer dizer, acabou ficando essa pendência de vocês, no caso. Então, eu fiz uma notificação para que ele viesse retirar o relatório, e eles fizeram uma contra-notificação pedindo a devolução dos 50% antecipado, na ocasião. Então, eu contra-notifiquei novamente, colocando realmente à disposição, e eles ficaram de ir apanhar esse relatório do meu escritório e levar o dinheiro. Então, mandaram lá um preposto, sem procuração alguma, com segurança armado, e tentaram me coagir, levar o relatório tipo na mão grande, entre aspas. E essa relação entre vocês acabou atualmente, como que está isso aí? Não tenho mais contato com ele, ele simplesmente desapareceu, soube que foi para o exterior, e nunca mais consegui receber os meus honorários finais, e também ninguém apanhou o relatório. O relatório, inclusive, eu coloquei à disposição dele, continua à disposição dele o relatório original. Posso fazer algumas considerações, doutor João? Pode.
Eu só agregaria para a sua avaliação em relação à contradita que o depoente já prestou declarações perante a Justiça Federal a respeito desses fatos, sob o compromisso legal de dizer a verdade. Parece, portanto, que não teria qualquer sentido em aqui ouvi-lo sobre os mesmos fatos sem a existência desse compromisso. E me parece, sobretudo, que eventual discussão contratual que exista em relação à pessoa de Sérgio Costa não se confunde, obviamente, com o objeto dessa ação penal. São questões absolutamente distintas e que, por isso, eu não vejo obstáculo a que se colha o compromisso legal da testemunha. Esses fatos aí que aconteceram entre você e o Sérgio, isso daí pode atrapalhar na sua obrigação de dizer a verdade aqui? Não, de forma alguma. Dizer a verdade é uma obrigação de um profissional como eu. Olha, você vai prestar o depoimento mediante o compromisso. Agora eu vou deixar consignado que, por ocasião da análise da prova no processo e da sentença, obviamente independente desse compromisso, dependendo do que você me disser, que eu vou avaliar o teu depoimento e vou atribuir a esse depoimento o valor que eu entenda que ele mereça. Naturalmente. Certo? Independente desse compromisso que você vai prestar ou não. Então, Valmir, você tem obrigação de dizer a verdade, tá? Sob pena de ser processado por falso testemunho. Só para deixar consignado aqui no começo do depoimento, atendendo um ofício circular da Corregedoria, ofício 15/2008, eu deixo consignado que estão presentes todas as partes, seus advogados, a assistente de acusação, e quanto testemunha está qualificada no termo como primeira testemunha arrolada pela defesa. Valmir, tem uma denúncia aqui, logicamente você está por dentro desse caso aqui, né? Indiretamente, acabou se envolvendo nele aqui, contra o Luiz Carlos Marques e o Roberto Bertoldo, narrando que em 17 de janeiro de 2005, o Sérgio Renato Costa Filho se achava lá no escritório, onde ele exercia advocacia, junto com o sócio, na época Roberto Bertoldo. Em determinado momento, por volta das 10h30, o ex-sócio, Roberto Bertoldo, acompanhado de um segurança, que seria o Luiz Carlos Marques, entrou na sala, surpreendendo o Sérgio, e em seguida os dois dominaram o Sérgio, algemaram o Sérgio, prendendo suas mãos, de modo a dificultar-lhe a capacidade de se defender. Então eles passaram a agredir o Sérgio com socos, pontapés e golpes desferidos no rosto dele com um cinto. Na sequência, entraram lá no local outras 3 pessoas. Um tal de Beto, que seria um suposto segurança do escritório, e 2 desconhecidos que se diziam policiais. Sob a mira de arma de fogo, que um deles portava, que não foi apreendido, eles restringiram a capacidade de locomoção da vítima, privando-a da liberdade mediante sequestro. Em seguida, todos, capitaneados pelo Roberto Bertoldo, passaram a executar uma sessão de espancamentos incrementada de constantes ameaças de morte e, ao mesmo tempo, de natureza sexual. Mediante violência, eles constrangeram a vítima, motivados que estavam por uma especial finalidade de obter informações acerca de movimentações financeiras e contratos vinculados ao dito escritório, causando na vítima graves sofrimentos, tanto de ordem física quanto mental. Sob intensa tortura, posta em prática com requintes de crueldade e inteiramente reduzida à impossibilidade de oferecer qualquer resistência,
A vítima permaneceu respondendo perguntas durante um período que se alongou por 14 horas aproximadamente. Nesse tempo foi submetida a choques elétricos e estrangulamentos mediante utilização de fios específicos e de uma corda, sendo tudo gravado como parte das violências de ordem moral num aparelho de vídeo providenciado pelos próprios agentes. Depois a denúncia narra que a conclusão de um laudo, exame de lesões corporais, que o Sérgio Costa teria sido submetido, e prosseguindo a denúncia, consta que, impelidos pelo específico desígnio de obterem indevida vantagem econômica a ser revertido em proveito do Roberto Bertoldo, ele e os comparsas constrangeram a vítima, ainda sob violência, a renunciar e subestabelecer mandatos, assinar documentos retirando-se da sociedade e assinar cheques e efetuar telefonemas para agências bancárias solicitando transferências de valores para contas correntes que o Roberto Bertoldo indicava. Esses valores foram retirados de conta registradas em nome da própria vítima e de uma empresa de propriedade dela, SC Cobranças e Assessoria, e em seguida diretamente creditadas em outras, tanto de movimentação pessoal do Roberto Bertoldo quanto da empresa Antecipa, pertencente a ele. Também a vítima, o Sérgio, foi obrigado a emitir um cheque nominal a um terceiro, empresário Lincoln Grácia. Depois a denúncia que descreve um outro relatório dessas transferências bancárias. E prosseguindo, consta na denúncia que, ainda insatisfeitos, por volta da meia-noite, eles conduziram a vítima debilitada até o próprio apartamento, onde, ainda sob constantes ameaças de novas agressões, forçaram a vítima a abrir cofres, de onde subtraíram documentos pessoais, cartões de crédito, talões de cheques, uma pistola marca Taurus modelo Milênio, 2 notebooks, além da importância de R$70 mil em dinheiro. Nada disso foi apreendido. E já na madrugada, por volta de 2 horas, o Roberto Bertoldo pessoalmente levou a vítima para ser internada no Hospital do Pilar, lá sempre contando com a escolta ostensiva dos comparsas. Ele próprio cuidou de prover atendimento, acionando um médico de sua confiança. E, aguardando os familiares da vítima, ainda permaneceu ameaçadoramente em companhia da vítima até a manhã seguinte, como se os dois fossem amigos íntimos. Especificamente desses fatos aqui que a denúncia narra, você provavelmente não presenciou nenhum. Naturalmente. Não estava no escritório, nem no apartamento e nem lá no hospital. Também não. Tá. E o que você sabe a respeito disso aqui? Por volta do dia 20 de janeiro, em seguida à ocorrência desses fatos, eu fui indicado pelo Dr. René Dotti que deveria atender os interesses do Dr. Sérgio, e então fui chamado ao apartamento do pai do Dr. Sérgio Costa Filho. E lá, ele, reunido com outras pessoas que foram surgindo depois... Você lembra essas pessoas, quem eram? Eu posso reconhecê-las, se vê-las, mas por nome assim, não por nome não lembro. Já tem 3 anos, né? E ali então se entabulava, pôde-se perceber uma movimentação muito grande no sentido de elaborar uma fita em que ficasse que fosse gravado a imagem dele, do Dr. Sérgio, com lesões. Foi orientado maquiagem para destacar mais as lesões para essa filmagem. Foi orientado que essa filmagem deveria ser preta e branca. Essa orientação que você diz é orientação sua, no caso? Essa orientação partiu de pessoas do meio dele. Então eu estava ali presente, acompanhando isso aí, porque eu passei... A primeira semana eu passei constantemente com eles ali. E pude perceber também que o
Dr. Sérgio estava muito enraivecido, ele estava disposto a qualquer nível de vingança contra o denunciado, de tal forma que ele tentou me usar nesse sentido. Ele queria que eu conseguisse alguém que plantasse drogas no carro do ex-adverse para poder formular um flagrante. Ele queria que eu grampeasse todos os telefones do escritório, algo que tecnicamente e para mim era humanamente impossível. Enfim, a cada dia ele me vinha com exigências, né, estapafúrdias, e eu comecei a ficar preocupado porque os telefones celulares que ele usava para mim me comunicar eram sempre ou de Brasília ou de Goiânia, e eu comecei a checar os telefones, eram telefones clonados, eram telefones que quando retornava a ligação atendiam uma pessoa lá em Goiânia que não conhecia ele, nada. Então, realmente, começou a criar um clima muito, muito tenso e difícil. E, diante de algumas recusas, ele foi perdendo as estribeiras comigo e até me ofendeu moralmente em algumas ocasiões. Então, eu me afastei dele. Mas, durante o curso das investigações que eu diligenciei e as testemunhas que, na época, eu vi, inclusive relatei, e isso consta no relatório que vou colocar uma cópia à disposição do Vossa Excelência, os fatos não são bem assim como narrados nessa denúncia. Tá? Realmente houve essa pancadaria, foi uma verdadeira vias de fato, porque eles bateram boca, eles discutiram e foram para vias de fato realmente. Agora, as testemunhas não confirmaram na ocasião que realmente tivesse segurança. Mas quais testemunhas? As testemunhas que trabalhavam no escritório na ocasião. Eu posso até elencar aqui, se o senhor me permitir. Sim, pode falar. Né? Melhor, eu posso lhe dar aqui uma cópia do relatório. Essa mesma cópia desse relatório é que foi colocada à disposição do Dr. Costa e, inclusive, fornecida... Mas você chegou a conversar com essas testemunhas? Sim, claro, naturalmente. Funcionários lá do Sim, escritório? Funcionários do escritório. Aqui conversei, na época, com o Bruno, com a Lisiane, com a Alessandra Filco, com a namorada do Dr. Costa, né? O Marcelo Sgarbi, Ana Maria Paiva Alves, a Cleide Rocio, que era a namorada dele, a Isabelita Pinto de Oliveira, enfim. Fui conversando com várias pessoas, de forma discreta, sutil, sem que elas soubessem de que se tratava de um detetive, senão não falariam mesmo. Você lembra se alguma dessas pessoas, na época, chegou a afirmar para você ter presenciado o que aconteceu entre o Bertoldo, o Sérgio e o Marques, lá dentro do escritório, dentro não da presenciaram sala, nada, ouviram, elas confirmaram, teriam ouvido gritos, bate-boca, entendeu? Barulhos lá, mas ninguém foi lá ver o que estava se passando. Que lesões que o Sérgio apresentava quando você teve o primeiro contato com ele, aparentemente? Um hematoma na boca, no lábio, né? E um olho roxo. Era a única lesão que ele tinha. E o que ele narrou para você? Que teria sofrido o quê? Bom, ele contou que o camarada tinha montado uma filmagem lá para interceptá-lo desviando algum dinheiro, coisa assim dessa natureza. Uhum. E ao fim, depois, ele acabou envolvendo outras pessoas que estavam ligadas a um esquema muito violento, que envolvia um grampo de um juiz e tudo mais, e que ele iria transferir a responsabilidade disso aí tudo para o Dr. Roberto Bertoldo, e que ele tinha trânsito com uma desembargadora, que iria procurá-la naquela ocasião, e também o próprio juiz federal, que tinha sido monitorado por um ex-deputado na época aí, iria procurar para denunciar como se fosse o Dr. Roberto Bertoldo, que era o responsável por essas gravações, essas escutas telefônicas. Mas, na verdade, o Dr. Sérgio, ele era useiro e vezeiro de fazer esse tipo de coisa. Tanto é que eu tenho uma relação preenchida com o próprio punho dele, de nomes de pessoas e números de telefones que ele queria que eu monitorasse. Entendeu? Certo, mas o que eu quero saber é o seguinte, ele chegou a falar para você que tipo de... Porque aqui fala em sequestro, cárcere privado, lesões corporais, enfim, uma série de que ele foi algemado, que ele foi amarrado, fala em choques. Não, o que ele narrou? Ele narrou que ele narrou que ele foi, primeiro que ele aventou lá, que uma das razões era um ciúme com relação a essa funcionária, essa noiva dele. A coisa começou por ali, que ele estava se estranhando nesse sentido.
e que também ao final ele confirmou que ele tinha feito um sistema de monitoramento para ver se pegava essa noiva dele com o Dr. Bertoldo. Certo. Tá? E que então a distância deles estava cada dia aumentando mais. Certo, mas eu quero saber o seguinte, o que fizeram com ele lá, segundo a versão dele? Segundo a versão dele, eles entraram num bate-boca no escritório e o doutor Roberto deu umas pancadas dele lá na ocasião em função disso. E quem mais? E a participação do Marques, no caso, Luiz Carlos Marques? Ele mencionou que tinha um segurança que teria ajudado o doutor Roberto Bertoldo, mas na ocasião ele não mencionou nem o nome desse segurança. E as informações que eu obtive com os funcionários do escritório na ocasião não dava conta de que tinha mais pessoas, que a briga foi realmente só entre os dois. Você frequentou, chegava a frequentar, ou chegou a frequentar o escritório? Não. Depois que foi contratado? Não. Eu fui procurando as pessoas, à medida que elas saíam do escritório, eu as abordava, eu fui na residência de algumas, conversar com elas, entendeu? Mas nada dentro do escritório, não. Na época o Sérgio chegou a comentar o que teria acontecido entre eles, já no apartamento dele, no caso, que aqui fala que depois saíram do escritório, ele foi levado até o apartamento. E lá novamente foi agredido, e aí já menciona inclusive comentou, um roubo, que seria de arma. O Dr. Sérgio comentou que teria ido com o Dr. Roberto no apartamento dele, e mais um motorista, para pegar documentos e fazer um acerto de dinheiro que eles estavam fazendo destituindo a sociedade naquela ocasião. Chegaram a um acordo de destituir a sociedade e que tinha acertos para fazer, então ele foi pegar dinheiro no cofre dele, fez acerto, fez pagamentos, assinou lá a rescisão do contrato e tal, mas isso depois deles terem brigado e tal, mas que de uma forma pacífica, não foi nada sobre a coação que está mencionada nessa... Você disse que foi contratado e que depois o Sérgio começou a fazer alguns pedidos que você não concordou. Sim. Você chegou a mencionar, colocar droga, tipo de coisa, que arranjasse monitoramento do telefone e tal. Agora, a princípio, qual que seria a sua atuação legalmente que você pôde desenvolver após ter sido contratado por ele? Na verdade, a princípio era fazer uma produção de provas que confirmasse o fato narrado por ele, que não é tanto isso aí. Então, sobre agressão, sobre extorsão e coisa e tal. Ele queria que eu adquirisse com as testemunhas declarações no sentido de incriminar e confirmar a versão dele. Só que, infelizmente, essas testemunhas não chegaram a tanto, ou seja, elas não se manifestaram dessa forma. E essa fita que você disse que... não sei se chegaram a produzir. Produziram. Você presenciou essa gravação? A primeira sim, depois fizeram uma outra, aí a outra eu já não presenciei. E como que foi feito isso? Fizeram com uma câmera de VHS, numa sala do apartamento do pai do Dr. Costa, filmado por um engenheiro, que eu não recordo o nome dele, mas é um engenheiro amigo dele, amigo pessoal dele, e mais algumas outras pessoas lá que não me foram apresentadas, né? Era um movimento muito grande, a gente sai da casa, no apartamento. Então fizeram a primeira filmagem, examinaram, aí começou... Tipo uma filmagem amadora ou... Foi amadora, amadora. Uma filmagem que o engenheiro segurava a câmera e ele, sentado em uma mesa, ele fazia a declaração dele, que queria fazer uma denúncia, que se caso viesse a acontecer alguma coisa de grave, um atentado contra ele, coisa e tal, que ficassem sabendo todos que foi por ordem do doutor Bertoldo, aquela coisa. Para mim que estava assistindo aquilo ali, eu comecei a me sentir pouco à vontade, porque vi que estavam armando, estavam constituindo algo estranho. Né? Então, veja, eu tenho quase 30 anos como investigador particular, eu não tenho uma reprimenda profissional, eu tenho sim brigas exatamente por defender o que é de direito, mas comecei a discordar do comportamento dele. Ele tentou me induzir a um caminho que não tinha condições de atendê-lo. Quer dizer, quando você teve esse primeiro contato com ele, que você disse que ele estava transtornado, sim, não sei se foi essa palavra que você usou,
Você disse no começo do depoimento que foi no dia 20 de janeiro. Por volta do dia 20, dias, 3 dias depois. Sim. Do acontecido. Exato. No caso. E esse seu trabalho até a elaboração desse relatório, isso daí durou quanto tempo? O trabalho durou em torno dos 30 e poucos dias, mais ou menos. Só que o meu contato com ele ocorreu só os primeiros 10 dias e depois era por telefone. Você mencionou telefones clonados. Sim. Você tem o número Tenho, desses telefones? tenho. Você tem no seu relatório? Não recordo se mencionei no relatório, mas eu tenho gravado os números do meu celular antigo. Você lembra? Não me ocorreu de trazê-lo aqui, mas eu posso providenciar e encaminhar. Ora era o pai dele que me ligava, ora era ele, mas sempre com esses telefones celulares. De fora de Curitiba. Fora de Curitiba. Sempre você retornou essas ligações e o telefone... Não, eu não conseguia retornar, porque quando retornava atendiam pessoas que não sabiam Certo, de nada. pois é, Não, né? mas alguém Eram atendia plurais, esse sim, telefone. Goiânia, Brasília, assim. Ele quase, a cada 10 dias, ele trocava de celular. Sempre ele ligava, anota esse novo número aí. Entendeu? Então, era dessa forma. É isso, doutor? O senhor está sob o compromisso de tem dizer a verdade. E o senhor também. O senhor também. Você chegou a levar alguém alguma vez lá no escritório do Bertoldo depois desse acontecido aqui? Não, senhor. Agora troquei seu nome com outra testemunha aqui no caso. Quem que você conhecia desse pessoal todo aqui antes de ser contratado pelo Sérgio? Não conhecia ninguém. Nunca tinha prestado serviço para ninguém? Não, ninguém. Depois desse ocorrido aqui, isso daqui é de 2005? Sim. Até hoje, chegou a prestar serviço novamente para o Sérgio, família dele, ou para o Roberto Bertoldo? Não, senhor. Não, senhor. Nenhum tipo de serviço ligado a esse caso aqui? Não, senhor. Nada desse caso. O assunto encerrou nesse relatório, nas notificações, nas discussões que estão tudo aqui registradas, entendeu? E por aí encerrou. Depois eu fui sim, senhor. Depois eu fui citado para testemunhar na Justiça Federal. Foi uma surpresa para mim, que eu nem sabia de quem tinha partido essa indicação, né, para testemunhar. Não sei como o Dr. Roberto me citou na ocasião, até eu fui contrariado nesse sentido, e ainda expus ao juiz que eu não poderia falar sobre o tema em razão do meu sigilo profissional. Ele disse que não havia problema nenhum, pelo contrário, eu fui ali até compelido a falar sobre o caso. Então, tanto é que eu tinha lacrado o relatório, porque a gente faz o seguinte... Esse relatório também foi fornecido lá na Justiça Federal? Foi fornecido. Tanto é que tem o carimbo da Justiça Federal aqui nele. Aqui tem o carimbo da... Então, eu quero esclarecer para o senhor como é que funciona a situação no relatório. A recomendação do Conselho de Detetives do Brasil é o seguinte: concluído o relatório, o detetive coloca num envelope e endereça por SEDEX para ele próprio. E fica lacrado, não abre mais. Até que o interessado receba isso. Isso é exatamente para não haver, da data da informação do relatório, não haver violação, não haver alterações no relatório, mudança de texto e coisa e tal. E assim foi que eu cheguei na Justiça Federal, já um ano e tanto depois do relatório, com aquele envelope lacrado, era um SEDEX de correio, entendeu? Que eu coloquei à disposição lá. Lá eles abriram e ficaram com o relatório original e me deram uma cópia autenticada. Isso é o que consta lá. Doutor. Acho que é o doutor que arrumou. Doutor. Só quero parabenizar Vossa Excelência por ter exaurido a matéria. Eu me dou completamente satisfeito por tudo que foi esclarecido. Doutor Juliano
Tenho uma outra dúvida só, Excelência. Como o depoente afirmou que ficou por mais de 30 dias em contato profissional com o senhor Sérgio, gostaria de fazer o seguinte questionamento. O senhor Alexandre Gebran, que é médico legista do Instituto Médico Legal, comparecendo na qualidade de testemunha nesse processo, afirmou que o senhor Sérgio Renato Costa Filho não compareceu 30 dias depois do primeiro exame no IML para realizar o exame complementar de lesões, para aferir a natureza e a gravidade das lesões sofridas na data dos fatos. Eu gostaria de saber se o depoente tem conhecimento dessa situação e sabe o motivo pelo qual o senhor Sérgio não compareceu perante o IML para realizar o laudo complementar de lesões. Você tem conhecimento desse fato? Não tenho conhecimento. Você teve algum contato com esse médico alguma vez? Não, senhor. Não? Não, senhor. Quer dizer, se o Sérgio voltou ao IML para fazer o exame complementar, ou se não voltou, e o porquê? O que eu posso lhe dizer, e vou confessar aqui, porque é uma tendência de todo profissional procurar atender ao máximo, né, o seu cliente, procurando supri-lo de orientações e tudo mais. Lembro-me que a ocorrência, o boletim de ocorrência, a orientação da lavratura desse boletim de ocorrência partiu de mim, assim como a escolha do advogado partiu de mim, porque o Dr. Renedotti havia renunciado os interesses, a tendência de atender a causa. Então eu indiquei o advogado do Dr. Costa, nos reunimos inclusive no apartamento dele à noite, até dei uma carona para ele até a sua casa, você deve lembrar, não, doutor? Então, algumas orientações, até mesmo, lembro-me agora, com relação à filmagem, né? E foi um erro, assumo esse erro, de até dizer para ele, bom, então retoque mais aqui, use tal coisa, para ressaltar, porque da gravação preta e branca, como estavam orientando, eu disse para ele, você vai ter que ressaltar isso, porque ela vai desaparecer na gravação preta e branca. Então aí foi sugerido que ele fizesse a maquiagem, ele topou, ele fez a maquiagem, né? Tanto no lábio, ele estava ferido, que ele já tinha até consultado o dentista, feito um atendimento odontológico, né? Tinha quebrado um dente, alguma coisa assim, cortou o lábio e tal, e o olho. Então, isso aí foi destacado. Tanto o boletim de ocorrência quanto a filmagem teve algum piteco meu, sim. Né? Fora isso, a entrada e saída de pessoas lá era muito grande. O pai do Dr. Costa também médico. Né? É provável até que esse médico tenha transitado lá, não sei, não lembro mais. Só sei que os primeiros 10 dias eu frequentei lá, depois não frequentei mais, doutor. Nós começamos a discutir. Depois desses 10 dias você não teve mais contato pessoal com ele? Não, só por telefone. Excelência, há uma outra grande dúvida na reconstituição desses fatos, que se referem à apresentação de marcas no pescoço e nos pulsos. Tais marcas não são descritas no prontuário do hospital, supostamente apresentadas pelo senhor Sérgio Costa, e o médico que o atendeu na data dos fatos afirmou categoricamente perante essa autoridade jurisdicional que não haviam efetivamente marcas no pescoço e nos pulsos. Eu gostaria de saber se o depoente tem alguma lembrança em relação a essa situação, inclusive em razão dessas referências à utilização de algemas, cordas, choques, se o Sérgio fez alguma observação em relação a esses fatos. Pode responder. Somente uma luxação no olho e um dente quebrado. Visível, lá, que você visível, se lembra. E que ele confirma que era isso aí somente. Eu não vi mais nada e nem ele mencionou mais nada disso. Estou satisfeito, Excelência. Excelência, é um detalhe que talvez eu possa... Se ele... Na data da gravação desse vídeo, que foi um vídeo que consta do processo, que instruiu e que foi encaminhado à Ordem dos Advogados do Brasil, que foi encaminhado ao Poder Judiciário, o senhor disse que outras pessoas estariam presentes. O engenheiro presente que portou a câmera e que realizou a filmagem, porventura seria o senhor Telange? Você lembra se é esse nome? Telange.
A noiva do senhor Sérgio Costa estava presente a essa gravação? Sim, estava. Aliás, ela ficou o tempo todo lá com ele. Uhum. O senhor disse que ouviu uma testemunha de nome, uma pessoa investigada dentro do seu trabalho de investigação. Essa pessoa de nome Alessandra Filco. Essa pessoa, Alessandra Filco, para nós é uma pessoa absolutamente desconhecida e surgida, ninguém no escritório, nenhuma das testemunhas que estiveram aqui presentes e que estavam na data do ocorrido, lembram dessa pessoa. Essa pessoa, Alessandra Filco, o senhor saberia dizer o que ela disse, quem era essa pessoa e por que ela teria surgido eventualmente nesse processo? Eu menciono aqui no relatório que a razão que eu a procurei para investigar sobre a situação é que ela não teria conseguido entrar no dia 17 de janeiro de 2005 no escritório por ocasião do fato lá, da briga e tal. Certo, mas quem seria essa pessoa? Como você chegou até ela? Porque essa pessoa foi mencionada pelo próprio Sérgio Costa. Mas como sendo testemunha que iria confirmar o fato. Só que ao conversar com essa pessoa disse, não, eu nem estive, ela negou, nem estive no escritório nesse dia. Mas ela se disse funcionária do escritório? Se intitulou funcionária do escritório? Ele indicou ela como uma pessoa que foi lá prestar serviço. Na ocasião, que era um negócio de passagem, uma empresa de passagem e tal, e que não teria conseguido. Só que essa pessoa disse que não, que nesse dia ela nem foi no escritório. Quer dizer, eram assim, as informações eram ou vagas ou tangentes, entendeu? E o senhor citou, e por fim o senhor citou que haveria uma relação de próprio punho do senhor Sérgio Costa, filho, indicando pessoas que deveriam ser grampeadas. O senhor tem essa cópia e eu pediria a Vossa Excelência se poderia ser requisitada ao processo e se essa relação indicava claramente que eram pessoas para serem interceptadas? Na verdade, ele pegou a minha agenda e ele mesmo, além de algumas anotações que eu fiz por indicação dele, outras ele mesmo, com o próprio punho dele, com o próprio cadete, ele fez as anotações. Eu preciso verificar se, na verdade, ele não escreveu ali, grampei esse fulano, faça isso que eu ia perguntar, ou simplesmente anotou um nome com ele foi anotando o nome, as pessoas que eu quero que faça isso aqui, o telefone é esse aqui eu vou ver o telefone para você depois, que no momento eu não sei, e tal. Até a própria noiva, ele pediu que monitorasse o telefone dela, né, da Rocio, né? Chegou a ser feito algum monitoramento desses telefones? De algumas pessoas eu consegui, foram cópia das contas. Porque estava disponível, isso aí vai ali na TIM, digita o número do telefone, naquela época ainda digitava o número do telefone, o nome da pessoa ali, saiu o relatório ali. Então eu até tenho... Mas não o teor dos telefonemas, no caso? Não. Tem ali o relatório das ligações. Não, verbal não, isso não. A conversa entre as duas pessoas. Só as ligações, telefone feito para tal número, horário tal, duração. Excelência, com essa resposta surgiu mais uma pergunta. Para deixar claro, talvez, a preocupação do Sérgio Costa em relação à noiva é que supostamente eu vou tratar na terceira pessoa, que o senhor Roberto Bertoldo tivesse alguma relação não normal, não profissional com ela? Seria isso? Na verdade, ele desconfiava dela. Você disse no depoimento que ele desconfiava que ela pudesse ter um caso. Um caso, como também estivesse passando informações dos negócios dele, estranhos ao doutor Roberto, para o doutor Roberto. Quer dizer, era tanto sobre o ponto de vista pessoal como profissional. Exatamente, também, ele desconfiava em ambos os sentidos. Satisfeito, Excelência. Doutor Vani. Nesse momento eu gostaria de passar essa pergunta ao senhor assistente da acusação, doutor Rolf. Doutor Rolf. Alguma vez o depoente diz que foi indicado para a família Costa pelo Dr. René Dotti. Sim. Alguma vez depois o depoente levou o resultado desse seu trabalho ao Dr. René Dotti?
Não, senhor. Para justificar, inclusive, as razões pelas quais não mais prestaria serviços para a família? Não, senhor, mesmo porque também o doutor Renedotti já tinha renunciado, quer dizer, não chegou nem a assumir o caso. Eles só tiveram uma entrevista lá e não passou disso. Nessas vezes em que o depoente esteve na casa do senhor Sérgio Costa, quantas vezes o senhor me encontrou lá na casa dele? 2 vezes. 2 vezes. Em algum momento, em diálogos que eu mantive com o senhor, em algum momento eu solicitei ao senhor que praticasse alguma ilegalidade ou alguma ilicitude? Não, doutor, porque o senhor só foi contratado na segunda vez que nós nos encontramos lá, o senhor lembra? Né? Primeiramente, houve uma troca de ideias com o doutor Sérgio sobre quem contratar, o senhor ou uma outra pessoa. Então, como o senhor já tinha prestado um serviço para o Tenente Paredes, o senhor deve lembrar, né, da Polícia Militar, e as informações que o Tenente Paredes havia me dado ao seu respeito profissional, eu vi que era oportuno indicá-lo na ocasião, mesmo porque o senhor era vizinho dele, né, naquela situação. Então, em 2 momentos que nós nos avistamos lá, e um deles, nós comentamos sobre outros assuntos, o senhor deve lembrar, né, que foi a última vez até que ele deu a carona e tal. Depois disso, nosso contato só foi por telefone 1 ou 2 vezes, né, com relação à entrega do relatório. Eu até mandei a notificação tanto para ele quanto uma cópia para o senhor. O senhor deve estar lembrado. Né? Onde eu expus todas as razões, mencionei, até citei que quem tinha indicado para o caso teria sido eu, e que o doutor Sérgio estava extrapolando, tentou abusar, tentou conduzir a minha investigação e a minha pessoa a praticar crimes, etc. e tal, contra o desafeto dele. E que por essa razão eu estava me afastando do caso, mas eu já tinha as informações já prontas e relatadas. Tá? Então, doutor, não o senhor de forma alguma, em momento algum, o senhor me sugeriu nada, porque não tivemos oportunidade nem de tocar nesse assunto. Porém, antes até o senhor chegar lá no doutor Sérgio, eu tinha reuniões de manhã, à tarde, à noite com o doutor Sérgio. Então, durante uma semana, eu passei assessorando, assistindo o doutor Sérgio, né, até o senhor assumir o caso. Quando ele foi feita a solicitação para entrega do relatório, só para nós lembrarmos, o senhor não entregou porque o relatório seria um relatório personalíssimo. Sim. E esse relatório só poderia ser entregue ao próprio cliente. Ou com procuração. Eu lembro que na notificação eu mencionei isso. Como ninguém lhe apresentou a procuração. Sim. Né, e como eu também não tinha procuração, sequer para mim. Naquela altura, eu não sei se o senhor já tinha procuração ou não, doutor, mas de qualquer maneira, eu lembro-me que eu mencionei, eu entrego mediante procuração ou para o próprio doutor Sérgio. Né? Nesse primeiro momento da sua contratação pelo doutor Sérgio, o senhor também foi contratado para ser advogado dele? Não, eu não sou advogado. O senhor não é advogado. Tá. Nessas vezes em que o senhor esteve na casa do Dr. Sérgio, nos primeiros momentos, quem frequentava a casa dele? Doutor, várias pessoas frequentavam lá, mas esse engenheiro, né, que foi mencionado aí, ele estava lá constantemente, a noiva dele, que da época estava lá constantemente, a mãe dele, o pai, porque ele estava na casa do pai. Deve lembrar ainda que eles tinham um cachorro com problema de pele, né, que estava... E seguranças, até os seguranças, na verdade fui eu que indiquei, né, os seguranças que fizeram por um longo tempo o acompanhamento do Dr. Sérgio lá e do próprio pai dele também, né, foram indicados por mim, que era o chefe dessa segurança, era o Bianco, um rapaz da Polícia Militar, que tem um trabalho paralelo de segurança, né. Mas era um trânsito grande ali de pessoas que ele não me apresentava, essas pessoas, nem a mim para elas, nem elas para mim, entendeu? Né?
Nesses momentos em que o senhor esteve, o senhor diz, nos primeiros momentos o senhor esteve, afora o senhor encontrar o Dr. Sérgio muito nervoso, muito revoltado, o senhor o encontrou também com a saúde debilitada? Eu considero a pessoa com a saúde debilitada, embora não tenha uma visão médica, quando a pessoa não consegue caminhar, ou está de bengalas, ou está de muletas, né? Mas não, ele caminhava normal, para um lado e para o outro, nós saímos de uma sala, íamos para outra, entendeu? Então ele estava se movimentando muito bem. O que realmente denotava nele era muita raiva e aquele olho, um hematoma realmente bem destacado e o detalhe do lábio, né, que também parece que houve uma quebra de dente e tal. Isso aí era o que estava visível, porque ele estava com os lábios inchados, né, entendeu? Então era o que se percebia bem nele. Mas de resto ele se movimentava bem, então não tinha saúde debilitada. E o senhor, assim, quando conversou com o Dr. Sérgio, com os familiares, o senhor, assim, os encontrou tranquilos ou temerosos, amedrontados? Como eles estavam na ocasião? É natural que eles estivessem amedrontados, né? Como pai também, que sou, eu entendo perfeitamente a preocupação do pai. O pai estava muito irritado, muito nervoso, muito preocupado, tanto é que eles insistiram na segurança. E como tudo era novo, era a primeira semana, então eu corri atrás de tudo isso, segurança e tal, né? Muito embora para concluir mais tarde que isso não era necessário, mas naquele momento o clima se fazia necessário segurança. Então, essa preocupação havia. A mãe estava muito tranquila. O pai é que estava bastante agitado e nervoso, né? Isso sim. Eu estou satisfeito. Somente. É muito apropriada a pergunta do assistente de acusação e que nos traz a memória o seguinte: o senhor teve conhecimento, tendo em vista que o ambiente era aparentemente tumultuado, não me recordo o termo utilizado pelo senhor, que nos dias subsequentes à suposta agressão ou barbárie indicada e denunciada pela vítima, o senhor, como homem que, pelo que parece, estava conduzindo a questão que envolvia a segurança da família, indicou alguns seguranças para que trabalhassem com a família, o senhor aconselharia que pai e mãe de Sérgio Costa fossem ao escritório do algoz, do suposto algoz de Sérgio Costa, conversarem livremente, abertamente, em reunião com Roberto Bertoldo, como aconteceu no dia 20, sem segurança, sem ninguém? Eu só queria tem conhecimento Vossa Excelência, porque me parece que é um procedimento todo. Não, sim, eu vou até inclusive reformular a pergunta, que eu já tinha até encerrado. Você, que aí seria, na forma como foi colocada a pergunta, seria até uma opinião bem pessoal sua, no caso. Mas você tomou conhecimento dessa ida do pai do Sérgio e da mãe até o escritório, depois desses fatos, conversar normalmente lá com o Roberto Bertoldo, e como se deu essa conversa? Teve conhecimento sobre isso? Sim, na verdade eles cogitaram, né, de procurar o doutor Roberto e interpelá-lo sobre a situação, né, que ele iria fazer pessoalmente. Em quais condições eles foram lá? Se foram acompanhados de segurança, se foram sem segurança? Não, eu não sei como eles foram, eu só sei que o pai havia cogitado essa ideia de procurar o doutor Roberto para conversar com ele, porque ele disse que não tinha essa conversa, que ele se dava com ele, que não achava motivo nenhum para deixar de ir, então ele foi. Agora, como se deu depois também não sei, se foi com segurança, sem segurança. Se tivesse me perguntado, eu diria vá com segurança, naturalmente. Somente pode encerrar.